Daniele puxando o rickshaw. Aê. E vamos tentar passar aqui nessa barreira humana, alguns quilômetros assim, pra gente poder chegar em casa. Isso é bizarro. Andando com a Daniele aqui na Índia, quase 11 horas da noite, ela achou as vaquinhas na rua. Dá aquela moda, hein? Quase meia-noite, estamos aqui no caos indiano, tomando um chai. É gostoso? O chai é uma bebida muito deliciosa. A Daniele tomou 15 copinhos num dia só. O legal é que você paga só 10 rupias pelo chai e a diarreia vem de graça. É isso mesmo, você não paga nada, cara. Se você for comprar um laxante, sai mais caro do que isso. Ah, funciona ou não funciona? Aham, mas vale a pena, é bom. É bom demais da conta, é aquele risco calculado que você corre sem medo de ser feliz. Primeiras impressões, qual o sabor, qual a textura? Eu não sei falar, só sei que eu tô com fome, tô sendo obrigada a comer isso aqui e tá muito apimentado, eu não tô aguentando. Eu não tô entendendo nada. Sino de um lado, sirene tocando do outro. Mas tá legal. As varas disciplinadoras do pessoal. Aqui o povo não brinca de serviço não. É a primeira que a gente pegou na rua, depois do chai. Esse molhinho aqui deve ser a pimenta. O cara frita na hora, amassa na mão, ele pega dinheiro e depois serve com a mesma mão. A gente pegou um trajeto de mais ou menos 2 km. Tem quase 30 minutos que a gente está rodando com o rickshaw. Tem um acesso bem tranquilo aqui em tese. Olá, eu sou o Rodrigo. E eu sou a Daniele. E nós formamos um casal Que ama viajar. Como diz na sua terra, viajar é bom demais da conta. É verdade. Né? Viajar expande a mente, renova a alma. E te traz novos conhecimentos, que é o mais importante. Com certeza. Bom, para vocês entenderem, a gente já fez várias viagens e a Dani que desenha os nossos roteiros estuda muito, são muitas horas de estudo para cada roteiro que é feito. Muito obrigado, porque todos eles são incríveis. Que bom! E nós resolvemos gravar agora esse vídeo porque acabamos de chegar de um dos destinos que eu diria que foi o mais encantador e ao mesmo tempo mais desafiador dentre as viagens que nós já fizemos. Acabamos de chegar da Índia. Foi maravilhoso. Tá fresquinho, muita coisa na cabeça aqui. E as pessoas perguntando muito, né, sobre a viagem, fazendo comparações sobre o que vê na internet. Rodrigo, Dani, é aquilo mesmo? Enfim, pensamos, vamos dividir um pouco com vocês. Por quê? A nossa lente para enxergar as viagens, em especial essa, talvez seja um pouco diferente da pessoa que vai com guia, que vai com agência. A gente tem um contato muito raiz, né, com a cultura, com a população. E a ideia é a gente trazer aqui então um vídeo onde a gente consiga trazer impressões gerais sobre o país. Nós rodamos quantos km lá, Dani? 3.000 km. 3.000 km terrestre. Então assim, é muito conteúdo para a gente falar de tudo em um vídeo só. Aqui a gente vai trazer uma impressão de forma macro e depois a gente vai gravar vídeos específicos de cada cidade onde passamos e vai dar dicas, vamos falar um pouquinho sobre a vivência e o que não pode faltar são todos os perrengues que nós passamos por lá, que não foram poucos, né? Em especial um muito engraçado, que a gente ficou 29 horas dentro de um ônibus para chegar em uma outra cidade. Foi assim, desesperador, mas a gente deu muita risada depois. Foi legal a experiência. Teve de tudo, teve diarreia, teve falta de ar-condicionado, nossa mala sendo jogada para a pista, a gente tendo que se virar, mas enfim, muito perrengue vem por aí. Cá estamos nós, a 275 km de Jaipur. Pela terceira vez o ônibus quebrou e precisamos chegar às 9 horas da noite. Agora, só Deus sabe. Chegar na madrugada já é uma grande vitória. Melhor que ficar aqui na beira da pista. Verdade. Lá o nosso busão parado. E ali a galera está discutindo o que vai ser feito. Pelo que eu entendi, tem para trocar de busão. Aí o cara vai executar. Vamos lá, cenas do próximo capítulo, a gente vai descobrir daqui a... Que agora virou até polícia, não sei o que é isso aqui. Não tem a ver com o nosso busão, né? Esse ônibus quebrou, a gente está esperando o outro. E tem um pessoal que vai para Agra, eles estão enfiando nesse caminhão boiadeiro. Então aqui nós vamos trazer esse vídeo macro e depois virão os demais aí. E as pessoas geralmente, quando a gente comentava que estava se organizando para ir para a Índia,
perguntavam, mas vocês vão a trabalho? Ou vocês têm familiares lá? Quando a gente falava que não, o pessoal ficava surpreso, mas o que vocês vão fazer na Índia, né? Vai para outro canto. Vai pra praia. Vai pra praia, vai pra Europa, enfim. Mas assim, a gente tem algumas motivações específicas para essa viagem, né, Dani? Com toda certeza. Eu sempre tive curiosidade de conhecer culturas diferentes, desde jovem sempre gostei de assistir documentários, em especial quando eu era adolescente eu não perdia um Globo Repórter, e até hoje eu gosto de ver tudo que pode agregar conhecimento, eu gosto. Até porque se os documentários estão ali de forma gratuita, e você pensa a quantidade de dias, a equipe profissional que fica ali, então você está ganhando conhecimento. A Índia era um lugar que eu tinha vontade de conhecer, e era um lugar que alguns anos atrás, através da televisão, eu tinha visto um festival que chama Kumbh Mela, que é o maior festival religioso que existe no mundo. Eli Lima, você está chegando na aglomeração do Kumbh Mela. Isso, a gente já andou em torno de 14 km até chegar no acampamento dos Nagasabis. Olha só, a gente descendo aqui para os rios Ganges e Yamuna e o Sarasvati. Vamos lá. Só vamos. Só vamos. É a maior concentração de pessoas que acontece de cada 12 anos. Então eu falava pro Rodrigo, a gente vai conhecer o país da Índia, mas no momento certo, que a gente conhece o país e tem a oportunidade de conhecer esse festival também. Vai ter um vídeo falando somente desse festival, que foi assim algo inacreditável. Em uma cidade que comporta 5 milhões de habitantes, eles fizeram uma infraestrutura para receber 2 vezes a população do Brasil nesse lugar, que foi um festival que durou durante 6 semanas. A maior concentração humana da Do Terra. mundo, né? Interessante é que assim, vocês vão ver imagens inéditas, umas coisas assim surreais, e acompanhem nos próximos vídeos. A Dani acabou trazendo para mim um pouquinho sobre esse festival que ia rolar. Acho que a gente começou a falar sobre essa viagem uns 3 anos antes da gente ir, né? Planejando, Isso. pensando sobre, e foi o melhor momento. Porque a gente foi nesse festival que acontece a cada 12 anos, mas especificamente numa época em que houve alguns alinhamentos, né, planetários. Exatamente. Que só vai acontecer novamente daqui a 140 anos aproximadamente. Então foi assim um festival que já é especial por si só, mas com uma pitada assim de mágica. Assim, a galera tava extasiada assim. Então a gente conseguiu pegar uma energia muito bacana. E acho que outro ponto que me motivou a ir para lá, que assim como a Dani, eu sempre gostei de conhecer culturas novas, sempre entender um pouquinho do que está do outro lado ali. E a cada viagem que a gente faz como essa, a gente volta com a mente expandida, com o coração mais leve, e foi muito bacana, né? Foi maravilhoso. E a pergunta que as pessoas fazem agora é: vocês voltariam para lá? E estamos aqui na nossa humilde residência em Delhi, preparando-nos para nos despedir da Índia. São quase 20 horas, significa que daqui 2 horas e 30 no máximo a gente tem que estar com as malas lá fora para ir embora. Tô triste. Queria ir embora não. A maior aventura das nossas vidas. Primeiras impressões que eu tive da Índia. Todos os vídeos que eu vi na Índia, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente precisa de fazer vídeo falando da Índia, por quê? Porque muita coisa que a gente viu, vivenciou lá não é mostrado. Por exemplo, jamais eu ia esperar que eu ia estar dentro de um grande centro urbano, escutando as buzinas, vendo a gritaria do pessoal, vendo aquela loucura, mas me sentindo dentro de um zoológico. Mas por que isso? A Índia ela é muito arborizada. Eu nunca vi tanto esquilo na minha vida no meio urbano, junto nos troncos das árvores. A Índia ela é um grande corredor verde, então você vê esquilo, tem cidade que você vê elefante, camelo, vaca, cabrito, tudo que vocês imaginar. Todas as cidades que a gente passou, a gente via uma grande quantidade de macaco, tinha cada macaco grande que era do tamanho de cachorro caramelo, que quase pulava em cima da sua cabeça, era uma verdadeira loucura. Foi maravilhoso. Falando aí nessa vibe de natureza, né, o som dos pássaros ali o tempo todo misturado com as buzinas, então a integração entre o ser humano e a natureza é incrível, mesmo em meio ao caos. Teve lugares que a gente passou, a gente observou que o pessoal fazia um recorte no muro para o galho da árvore sair para fora, para não cortar o galho da árvore e não limitar o crescimento. Então é um povo que respeita muito a natureza e convive de forma muito harmônica ali. É bem interessante. Parece que os próprios animais aprenderam a lidar com o caos urbano que você tem ali na Índia, né, Dani? Com toda certeza. A outra observação é que sim, o Rodrigo falou sobre eles cortar um pedaço para a árvore passar, e a gente também viu muita construção construída junto com a árvore, eles não cortam.
ou se não, se eles tiram uma pequena quantidade de mata ali somente para construção. Exatamente, nós vimos muito de construções integradas, né? Eles faziam a casa e no meio A árvore dentro, E aí, reforçando o que o Rodrigo disse, eu nunca vi tanta quantidade de pássaro igual na Índia. Por todos os lugares que a gente passava, tinha revoada de pássaros durante o dia todo, de manhã, de tarde, de noite. Aves que a gente não está acostumado aqui, né? A gente estava na região da Ásia, então tinha aves lá que era de uma envergadura assim, ó, tão comprida que podia carregar uma pessoa. Muito interessante. Uma coisa que me surpreendeu bastante é que talvez pela integração da natureza com esse caos, é possível você sim sentir uma paz incrível naquele lugar. E só para contextualizar, o horário do rush, por exemplo, em São Paulo, capital, comparado-se com a Índia, e aí eu não estou falando só da capital, podemos falar de todas as cidades que a gente passou, faz com que São Paulo pareça, aquele trânsito de São Paulo parece que você está no resort, você está em paz. Só que assim, exatamente, só que o nível de estresse que você tem lá na Índia, ele acaba sendo extremamente menor. Eu não consigo explicar assim, no detalhe, você tem que estar vivendo aquilo, mas talvez pelo fato de você ter essa integração do verde, da natureza, dos animais, parece que as coisas se equilibram ali. Então, bem interessante isso. E aqui em Jaipur, flagrando esse elefante no meio da rua. Vira aqui, Daniele Lima. Que gracinha! Oh, meu Ó o filhotinho ali, que bonitinho. Que legal, que na Índia é muito legal. A todo tempo você está em contato com a natureza. Olha a vaquinha dentro da loja. Bem-vindos à Índia. A outra coisa, assim, muito interessante é a religião, a fé, a devoção daquelas pessoas. É uma coisa impressionante. Eles têm integração com a natureza, eles respeitam muito a natureza. Então, assim, eles têm várias celebrações para a natureza. E isso é lindo e isso faz a gente repensar. A gente repensar de onde que a gente vem, do Brasil, as nossas culturas, até mesmo da gente. A gente sabe que na Índia, né, a vaca sagrada não come carne, a vaca é sagrada, porém eles também acreditam que se você está matando um animal, você está tendo um ato violento. Então eles são totalmente contra, né, a violência, tanto que o rato é sagrado, o macaco é sagrado. A gente viu um templo maravilhoso construído para os macacos, com direito a piscina. Lindo lugar. Então, assim, a fé e a devoção desse pessoal é sensacional. Você vê na televisão é uma coisa, agora quando você vê o pessoal entrando naquela água super gelada para poder tomar o banho, fazendo as oferendas dele no rio Ganges, aquilo é demais. O que você tem a dizer, Rodrigo, sobre essa cena aqui? É mais macho que eu. Tá um frio danado. A fé e a devoção, exatamente. Deve estar com frio. Deve estar muito frio aqui, tá gelado. Tadinho. Tadinha mesmo. E falando em religião, em fé, complementando o que você falou, a gente tem um evento que é a maior concentração humana na Terra, e as pessoas vão de bicicleta, a pé, de carona, elas dão um jeito de se deslocar, pessoas que não têm recurso às vezes para o básico, mas elas dão um jeito de ir até o ponto ali do evento, justamente movidas pela fé, pela aquela devoção daquele momento ali, de se banhar no rio, de agradecer, de ter o perdão dos seus pecados. E o ponto interessante é que não existe propaganda, incentivo do governo para que as pessoas se desloquem. É tudo muito natural. E aí, para você ter uma dimensão disso, é só você imaginar qual é o artista, qual é o evento no mundo que consegue reunir ali o equivalente a uma população que equivale ao dobro da população brasileira, para um lugar que não comporta e que não tem estrutura básica para receber tanta gente. E as pessoas estão se lixando se vai ter dificuldade para chegar, se lá vai ter estrutura ou não, elas querem estar lá. E essa devoção, essa fé, ela não é imposta,
Ela é tipo assim, algo que, para vocês terem uma noção, não existem livros estruturados para guiá-los. Existem alguns textos que foram escritos, mas toda essa cultura religiosa passa de geração por geração, de pai para filho, de mãe para filha, e é tudo muito espontâneo, né? Isso, e quando o Rodrigo fala que as pessoas vão de bicicleta, vão caminhando, a gente não tá falando em curto espaço não, perto não, tem gente que roda 3.000 km, tem gente que roda durante meses até chegar na cidade, que chama Praia Grande, a cidade onde que tem um evento. E é uma energia muito boa, né? É uma sensação gostosa demais. Você não vê uma devoção a uma pessoa. A devoção, tipo, ao sol, ao rio. Existem vários deuses, cada um com a sua crença, com a sua devoção. Então, assim, existe um respeito muito grande pela cultura, a crença, os deuses, independente de qual região a pessoa é. Então, eles se entendem ali. Muito interessante. É muito emocionante. Em um dos lugares que a gente teve a oportunidade de passar, tem um passeio específico que você faz para poder ver o nascer do sol no Rio Ganges. São 6h30 da manhã, chegamos aqui por volta das 5h49, o pessoal já estava tomando banho aqui no Rio, fazendo seus mantras, suas orações. Aqui a gente está em um barco para ver o nascer do sol no Rio Ganges. Então, estamos aqui em Varanasi, no último gate que eles fizeram. Os gates são as escadarias aqui em Varanasi. Fizemos um passeio de barco maravilhoso para ver o nascer do sol, as gaivotas. Conseguimos ver a cidade de frente do jeito que realmente ela precisa de ser apreciada. E agora, fazendo a visitação aqui do Namastê, símbolo indiano, lugar maravilhoso. E ali você acorda cedo, né? 4 da manhã, 4h30. Mas o Rodrigo acordou e a gente começou a escutar som, né? Barulho na rua. Acho que era 4 horas da manhã, já estavam batendo um sino, né? Um movimento. E eu, mas o Rodrigo, nossa, mas o que é isso? A cidade toda já estava acordada, porque tudo acontece ao amanhecer do sol. A gente saiu na rua, tava aquela aglomeração de gente andando tudo à margem do Rio Ganges e já cantando, orando, fazendo os mantras. Foi demais aquilo. Sim, é de arrepiar você ver isso. Exatamente. Tudo em agradecimento ao rio, que eles acreditam que o rio é uma pessoa em forma de rio. Porque o rio ele vai trazer fertilidade, vai desenvolver a agricultura, vai dar o banho, a água que a gente precisa. Então eles estão ali para poder agradecer simplesmente o rio à vida. Exatamente. Muito interessante essa devoção. Em termos de segurança, eu achei muito interessante porque você tem um aglomerado de pessoas em todas as cidades. Se você for pensar que nós somos na época que houve esse festival, que ali vinha muita gente de fora, que não era daquela região, daquela cidade, talvez você imagine assim, um policiamento enorme, né? Toda uma estrutura, um aparato de segurança, só que não. A gente encontrava policiais que estavam ali para ajudar na organização, mas eram poucos e nem armados, pelo menos o que nós vimos, nem armados eles estavam. Eles ficavam com bambu, né? Varinha de bambu. A chamada vara disciplinadora. E carinhosamente, quando as pessoas empacavam, eles davam uma batidinha na perna, batiam um pouquinho no carro ali para andar. Mas assim, as pessoas não tinham comportamentos violentos, a gente ficou super tranquilo, tanto andando em meio à aglomeração, como em vielas com pouca gente, comunidades bem carentes, eu não me senti inseguro em momento nenhum. Então, acho que isso é algo bem bacana de se pontuar, né, Dani? Com toda certeza. Eu resumo tudo isso a uma única palavra: respeito. E a gente fica mal, né, de pensar que esse pessoal eles têm um respeito que infelizmente aqui a gente não tem. Porque imagina em um trânsito. Você vê morte em trânsito por falta de paciência, por imprudência. Lá não, as pessoas se respeitam, é diferente. Sim. A não violência. Exatamente. Existe inclusive uma ideia de que o cidadão e a força policial, não existe uma barreira assim do cidadão ter medo da polícia, não existe aquele momento da polícia dar carteirada, que eu sou polícia, você não é, tal. Eles se conversam. Vimos alguns momentos onde havia uma discussão entre o cidadão e a polícia, porque não podia passar de uma determinada área que estava com restrição, e eles iam debatendo um com o outro, e em algumas situações o policial entendia, não, tudo bem, você está certo, pode passar. Em outras o policial, eu te entendo, mas você não vai passar. E isso, tá tudo bem. E tá tudo certo, você não via nenhuma força imposta ali. Então isso é algo bem interessante, né? Bom, eu acho que uma das coisas que é de praxe as pessoas perguntarem, e a alimentação? É realmente toda aquela situação caótica que a gente vê por aí? É e não é, né, Dani? O pessoal pergunta, vocês tiveram coragem de comer? É claro. Bom, o ponto é,
havia um acordo entre nós de que nos 2 primeiros dias a gente ia se resguardar, né, ia se ambientar para depois se arriscar a consumir alimento de rua. Eu acho que chegamos lá de madrugada, dormimos umas 4 horinhas de sono. Quando o dia amanheceu, a gente já estava na primeira barraquinha, provando o chai e já entrando na vibe ali das comidinhas de rua. Famoso chai indiano. Vou experimentar aqui agora. Só 10 rúpias. Lugar bem higienizado. Quente, quente, quente. Cheiroso. Muito bom. O gosto é bom. Experimentar isso aqui agora. É um pratinho típico daqui chamado samosa. Are you from Brasil? Brasil! Brasil! E aí? Diz que esse aqui é o lassi indiano. E é feito à base de quê? De leite. Leite. É um iogurte diferente aqui na Índia. E o copo é de barro. E o barro é extraído do Rio Grande. Você já sabe o que acontece lá, né? Vamos provar? Ó. Coragem? É uma casquinha que ele quebra. E ele quebra com o dedo, né? E molha ali num líquido. Tá quente. Bom? Good? Olha lá, ele quebra com o dedo. Olha lá, quebra com o dedo, coloca um recheinho e enche. Olha lá. Um aroma gostoso, são alimentos bacanas. O que você achou? Bom, eu achei um tapa na cara, porque a alimentação do pessoal é muito melhor que a nossa em todos os sentidos. Começando que lá a gente aprende que a gente come, se alimenta quando a gente sente fome. Não é igual aqui, toma café da manhã, toma lanche da manhã, almoça, toma lanche da tarde, janta, sobrecarrega o seu organismo. Você já parou para pensar? Então, outra coisa interessante, a gente vê esses vídeos, aqueles tachos, o pessoal fazendo aquelas frituras, né? A gente acha meio absurdo, eu também achava. Mas veja bem, aqueles alimentos não é nem frito com óleo, eles nem usam óleo, eles usam manteiga clarificada de vaca. Eles pegam a manteiga, tem todo o processo para ela ficar o máximo limpa o possível, então eles fazem um alimento à base da manteiga. Eles fazem a fritura à base de manteiga e não fica nem cheiro. Sabe quando você faz um alimento frito na sua casa que fica cheirando tudo? Lá não fica. E nem oleoso não fica. Uau! Não põe a mão não. O equilíbrio alimentar desse pessoal é muito melhor. A gente inclusive observou no nosso organismo como que o nosso organismo reagiu utilizando os alimentos do pessoal. A alimentação deles, sim, falta higiene no processamento. Às vezes você vai achar lugares ali que realmente não tem condição de você comer. Mas tem as barraquinhas que dentro dos padrões ali são mais organizadas e a gente se arriscou e deu boa. Não passamos mal nenhum dia. O único dia que a gente teve problema, que houve uma intoxicação alimentar, foi quando nós resolvemos parar no restaurante ocidental para comer uma pasta, para dar uma equilibrada ali. Uma cozinha que atendia todos os requisitos de higiene que a gente geralmente vê aqui no Brasil. E ali é onde teve o problema, né? Até quis explicar isso. É um lugar menos provável onde a gente acabou tendo esse probleminha aí. É verdade. Então, assim, tem um lugar que falta pouco higiene, inclusive são lugares super turísticos, porque, como eu mesmo disse, o pessoal tem curiosidade, aí você tem os lugares limpos, organizados, então você escolhe onde que você quer ir. A comida é boa, é interessante,
mais natural, faz muito bem à saúde nossa. Procuram concentrar alimento picante, doce, ácido, salgado amargo e amargo, né? Isso. Então são 5 elementos que eles conseguem compor ali um prato que fica gostoso, né? Fica palatável. Isso, e você vai ter um equilíbrio dentro do seu organismo com esses alimentos. Isso. E um ponto interessante é que assim, se você vai numa barraquinha ali, chama de barraquinha, mas nem barraquinha tem, às vezes é o céu aberto mesmo. Você vai num ponto onde eles estão vendendo alimento e tem uma grande concentração de populares locais, o giro do alimento ele é muito rápido, então ali geralmente é o lugar mais seguro. Foi essa estratégia que nós adotamos, né? E vale ressaltar que são alimentos frescos, a gente via eles processando ali na hora. É incrível como eles conseguem ter uma capacidade numa estação de trabalho de 1 metro por 1 metro, às vezes extremamente pequena, onde cabe a pessoa sentada e consegue fazer todos os movimentos e preparar uma alimentação assim completa, com 2, 3 opções de cardápio ali. E eles conseguem realmente fazer mais com menos em termos de espaço, que é incrível isso, né? Com certeza. E eu olhava tudo aquilo e ficava hipnotizada. Porque eu sempre, né, a gente observa a pessoa, ela fica sentada com a perna cruzada o dia todo, movimentando ali na sua cozinha. Então, né, com espaço tão limitado, ele consegue fazer a massa, consegue fritar, em cima daquele estacho grande ali, ó, com fogo. É uma coisa impressionante. É muito bom. A gente volta para o Brasil com uma reeducação alimentar incrível. Depois a gente vai deixar algumas dicas aí quando a gente vai falando um vídeo sobre alimentação, não percam. Vai ser bem legal para vocês acompanharem. Se a gente fosse pensar em aprendizados que nós tivemos com essa viagem na Índia, eu acho que daria para listar muita coisa. Eu diria que eu ainda estou digerindo algumas coisas, então tem muita coisa ainda que conforme os dias vão passando eu vou compreendendo melhor, mas eu diria que para mim os 2 maiores aprendizados é o estado de presença em tudo aquilo que eu fizer. Eu sempre defendi muito a ideia de ser multitarefas, mas isso não é saudável e não funciona. Volto, né, com essa modificação na forma de pensar. E também, outro ponto é você ser resiliente. Eu acho que vale muito mais a constância do que a velocidade quando você vai fazer qualquer coisa na vida. Os indianos são uma prova de que eles desconhecem a palavra do impossível. Eles só vão. Eles vão descobrindo, talvez, as barreiras de alguma atividade, as barreiras da vida aos poucos e vão resolvendo um problema por vez. E, por fim, dá tudo certo. Então, esses 2 aprendizados aí é o que mais me marcou. Com toda certeza. E eu, né, de uma forma diferente que o Rodrigo falou, mas mesmo contexto, a paciência. Não adianta querer fazer tudo de uma só vez, não. Faça uma coisa de cada vez que você vai conseguir concentrar mais, vai ter um aprendizado, vai exercitar a paciência. Que aqui a gente sempre fala da paciência, eu sempre achava que eu tinha paciência, mas eu descobri que não. Que de uma forma forçada lá, você sim, tem que ter paciência e devagar tudo dá certo. E é isso aí. Deixa aí seus comentários, se tiver alguma sugestão de algum tema que a gente não falou, queiram que a gente coloque, menciona aí que a gente vai responder. E vale ressaltar que assim, essa viagem que nós fizemos para a Índia, ela tem um significado muito nosso, né? Nós fomos com as nossas lentes, nós nos abrimos para aquilo que a gente precisava e eu até comentei com a Dani que talvez pessoas que estavam no mesmo lugar, no mesmo ambiente com a gente, pode ter tido uma outra percepção. Então, cada um volta de lá com a sua Índia. É verdade. Então, a nossa nos proporcionou grandes aprendizados, grandes lições. E talvez no segundo momento que a gente voltar para lá, as lentes provavelmente serão outras, os aprendizados, né, serão totalmente diferentes. Eu acho que é isso que é gostoso, quando você consegue conversar com outras pessoas, dividir um pouco essa experiência aí. O que a gente quer é passar um pouco da nossa visão para vocês. Isso aí. Tamo junto? Tchau.